Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Um prazer estar aqui de novo. Olha, trazendo pessoas importantes da cidade de Guarulhos. São políticos, são técnicos, são pessoas da nossa cidade que a conhecem, traz soluções e também vem falar sobre os problemas. É sempre importante deixar bem claro que as nossas críticas sempre são construtivas, sempre procurando melhorar a nossa cidade. E hoje eu tenho o prazer de trazer um grande amigo. Eu gosto de dizer que ele é meu amigo porque eu me sinto assim mais valorizado, né? Uma pessoa extremamente inteligente e uma pessoa que se preocupa muito com a cidade. Estou falando do engenheiro civil, Dr. Plínio Tomás. Boa noite, Dr. Plínio. Boa noite, Roberto Samuel. É um prazer estar nesse programa. Estamos à disposição. Dr. Plínio é uma das grandes autoridades quando se fala sobre drenagem, sobre abastecimento de água. Nosso planeta está com grandes problemas de abastecimento e a nossa cidade também. Mas antes da gente falar sobre essa questão, eu gostaria que o Dr. Plínio se apresentasse, porque ele não é somente engenheiro civil. Ele tem muito conhecimento e ele é um dos fundadores, ou melhor, ele é o fundador do SAAI, o Sistema de Água e Esgoto de Guarulhos. Me conte um pouquinho mais, quem é Plínio Tomás? Eu nasci em Guarulhos, na padaria Barão, que era do meu pai. É uma padaria muito antiga, né? Fica na Rua João Gonçalves, número 12, né? Então eu estudei o Capitão de Abreu, o Conselheiro Crispiniano, e estudei em Guarulhos, estudei no Ateneu Rui Barbosa, na Penha, no Científico, e entrei na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Acho que eu fui o primeiro engenheiro nascido em Guarulhos que se formou na Escola Politécnica de São Paulo, da USP. Eu sou engenheiro civil, né? E eu fui o fundador do SAAI, entendeu? Quando eu fui trabalhar com o Valdomiro Pompeu, que foi um grande prefeito, que fez o anel viário, fez grandes obras, né? Grandes prefeitos que nós tivemos aqui em Guarulhos, sem dúvida, eu acho que foi o Valdomiro Pompeu e o próprio Pietá, foi acho, um grande prefeito, fez bastante coisa para o Guarulhos. E nós fundamos o SAAI. E o SAAI ficou esse órgão muito bom, muito respeitado, que é um dos serviços mais eficientes do Brasil, para você ter uma ideia, Samuel. Por que fundaram o SAAI? O SAAI foi Qual fundado. É a importância da época? O SAAI foi fundado devido às ideias do general Castelo Branco. Porque antes as prefeituras recebiam dinheiro para fazer rede de água. E os prefeitos pegavam aquele dinheiro, não faziam obra de rede de água. Aí entrava em exercício o findo. Chegava no próximo orçamento, eles iam fazer fonte luminosa. Eles desviavam o dinheiro, assim de jeito. Não faziam, deixava cair no exercício findo e entrava no bolão. Aí o governo obrigou que todo mundo fizesse um serviço autônomo, ficou assim, independente, né? Que ano foi fundado? Foi em 1968. Foi fundado o serviço de água, foi muito interessante, né? Quem fez foi o Valdomiro Pompeu. Aí nós conseguimos empréstimos, recursos. Nós conseguimos um segundo maior empréstimo que teve do Estado de São Paulo de água do BNH, no antigo Plano Nacional de Saneamento. Nós fizemos essas grandes obras de Guarulhos que nós temos até hoje, né? A infraestrutura básica nós fizemos toda. Foi muito grande. São informações importantes. Aliás, eu estava lendo um livro de história da cidade. Aliás, são pouquíssimos os livros de história que contam a história de Guarulhos. E está me falando sobre aquele prédio, o primeiro arranha-céu da cidade, é o Rachid, né? Inclusive, parece que foi necessário buscar um pouco do dinheiro do Estado para fazer o esgoto, que na verdade era simplesmente pegar a canalização do esgoto daquele prédio e jogar no córrego dos cavalos, não é isso, doutor Plínio? O prédio do Rachid, eu lembro quando foi lá no Cine São Francisco, foi o lançamento do prédio. A cerimônia, eu estava lá presente, foi lançado o prédio do Rachid que foi feito e não tinha esgoto. Quem começou a fazer esgoto foi o prefeito Mário Antonelli. Para quem não se lembra ou não sabe... 1967. O Cine São Francisco ficava ali na Ladeira Campos Salles. Né? Ladeira Campos Salles, foi demolido depois. Depois foi demolido. Bom, estamos conversando com o Dr. Plínio Tomás, uma das grandes autoridades quando se fala sobre saneamento
básicos. Quando se fala sobre água, ele realmente é a grande autoridade aqui, não só de Guarulhos, mas de São Paulo. Doutor, me fala o seguinte, uma grande preocupação que eu tenho aqui na cidade é com esse monte de prédio que está vindo aqui para a cidade de Guarulhos, e eu acho que vai faltar água. Será que está havendo essa preocupação? Será que estão colocando canos maiores, trazendo mais água para essa região? Ou o senhor acha que não tem como resolver essa situação? Não, na área metropolitana, Guarulhos vai ter o maior crescimento. Um dos motivos desse crescimento é a outorga onerosa que foi feita em São Paulo. Aquela outorga, quando você vai subir o prédio, você tem que comprar o terreno no ar, né? Outorga onerosa, sabe disso, né? Sim, sim. Você tem que comprar o terreno que não existe, no ar. Criação do terreno. O terreno virtual, Exato. Outorga onerosa. Então, com a outorga onerosa, fez que os grandes empreendedores viessem para Guarulhos. Então, o pessoal está vindo bastante para cá. Fora o nosso crescimento, esse crescimento a mais. Nós temos hoje 4.150 litros por segundo que distribuímos de água. 1,15 metros cúbicos por segundo. É muita água. Ainda temos um déficit de 1 metro cúbico por segundo. Na atual conjuntura que hoje. O SAI aproveitou poços tubulados profundos perto do aeroporto, o SAI fez tudo, pegou água do Tanque Grande, pegando água do Cabo Sul. Agora, o grande problema que existe na área metropolitana é que a solução de água deve ser dada pelo Estado. O Estado significa a Sabesp. A Sabesp não tem água nem para eles. Eles estão com rodízio em São Paulo também. Tanto assim que já foi determinada a concorrência 2 meses atrás para trazer água do Ribeiro de Iguape, 180 quilômetros de distância. Olha, emendando na sua resposta, vamos já passar a resposta do Ricardo Correia. Ele fala que, pergunta para o senhor, por que falta água em Guarulhos e não falta em São Paulo? Não é bem assim, né, doutor Plínio? Não, depende do bairro. Tem lugar que falta bastante em São Paulo. Tem problema, toda hora saber se tem problema. Na verdade, falta água em toda a área metropolitana. O SAI está procurando pegar água da bacia do Jaguari. 15% da área de Guarulhos é Paraíba do Sul. Não sei se o pessoal de Guarulhos sabe disso. Quando eu era mocinho, havia os Jogos Abertos do Vale do Paraíba que nós participávamos de Guarulhos. Era muito falado de Guarulhos. Hoje não se fala mais isso. Nós participávamos dos Jogos Abertos do Paraíba, porque nós temos 15% da área nossa, onde está a escola, é do Vale do Paraíba. Sim. Olha que interessante. É o Vale do Paraíba, não é o Vale do Tietê que nós estamos aqui. O Alto Tietê, né? É o outro vale, né? Vale do Paraíba do Sul, e vai para o Rio de Janeiro. Então tem essa diferença. Nós estamos fazendo um projeto, pegamos água, autorização do governo federal, para dar água para Guarulhos através do cabeceira, do Rio Jaguari. Do Rio Jaguari. Da cabeceira do Paraíba do Sul. Então, o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Nós temos outro manancial aí, que nós pegamos aí do governo do estado, que é o Barrocada. Nós também, dá pouca água, nós vamos pegar esse manancial também, o Barrocada. Nós pegamos isso em 1992. O Cabo Sul é nosso, Barrocada, o Tanque Grande, é tudo nosso. Mas são pouca água, entendeu? O crescimento de Guarulhos é muito grande. Agora, o que vai ter que ser feito, vai ter que economizar água. Uma economia de água muito importante é botar hidrômetro individual nos apartamentos. Não sei se você sabe, a primeira cidade que tem hidrômetro individual no Brasil foi Guarulhos. Nós começamos em 1970 no Parque Secap. 2.880 apartamentos foram colocados em hidrômetro individual. E em 1994 eu fiz um projeto de lei, a doutora Sandra Tadeu aprovou na Câmara, e a lei que tem, a primeira lei do Brasil é de Guarulhos, sobre medição individual em pé de apartamento. Hoje o site tem mais de 50 mil apartamentos com hidrômetro individual. Você viu? São informações importantes que você está pegando aqui no Tribuna Livre, trazendo, está vendo? E você economiza 30% de água. Quanto? 30% de água. E isso dá uma economia em reais muito bom, grande. Muito bom. Outra coisa importante é o seguinte, você usar peças que economizam água. Antigamente as bacias sanitárias gastavam 18 litros, 12 litros por descarga. Hoje tem bacia sanitária que gasta 6,8 litros por descarga, que são as bacias econômicas, ecológicas, que chama. Então, hoje nós temos tecnologia, aquelas torneiras de fecho rápido, torneiras com sensores, que tem tudo no aeroporto, que economizam água, automaticamente economizam água. Você faz as suas necessidades normais, elas economizam água. Então, você tem que economizar água. Isso aí chama-se um desperdício, que economiza 30% de água com isso.
Doutor Plínio Tomás, ele estava falando comigo nos bastidores sobre um posto de gasolina que nós temos aqui, através da rua Dona Tecla com rua Cachoeira, em que eles acabam utilizando a água da chuva para trabalho. Isso acabou economizando muito dinheiro para eles, não é isso, doutor? Então, aquele posto de gasolina, ele tem um telhado mais ou menos com 100 metros quadrados, e eles jogam num reservatório com 10 metros cúbicos de água, 10 mil litros. A água cai no reservatório e lá eles fazem a lavagem rápida dos carros. Quem coloca, vamos supor, R$50 de gasolina tem uma lavagem grátis, né? Acho que é 50 ou 30. E eles têm um movimento enorme. E quando nós começamos aquilo lá, com o meu amigo, que era o dono do posto na época, ele pagava R$1.300 para o SAI por mês. Aí ele passou a pagar R$300 por mês. Eu já levei a TV Cultura, a Gazeta e a Globo. Aí estiveram aqui. Quando a Globo foi lá, ela queria ver a conta de água do SAI e eles estavam pagando a conta mínima do SAI, porque até a água de lavagem estavam recuperando a água de lavagem. Olha que beleza. Só usava a conta mínima. Então, de 1.300, só pagavam R$60. Então, o aproveitamento de água de chuva é uma verdade, entendeu? E nós temos normas brasileiras que cuidam disso. A NBR 15.527 de 2007. Eu fui o coordenador da norma. Praticamente eu que criei a norma técnica, que é usada no Brasil todo. Informação importante, hein? Então, você mesmo, dentro da sua casa, você tem vários jeitos de também economizar. Como o doutor Plínio falou, trocando alguns equipamentos velhos, não deixando goteira, dando uma olhada nos encanamentos dentro da sua casa. Bom, eu queria falar com o doutor Plínio agora, nós estamos com os 5 minutos desse primeiro bloco, né? Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre estamos com 3 minutos, vamos falar um pouquinho sobre tratamento de esgoto que está sendo feito em Guarulhos. Como é que o senhor vê essa questão, doutor Plínio? Bom, o tratamento de esgoto, só para recordar um pouco da história de esgoto, quando nós começamos a fazer rede de esgoto em Guarulhos, o Mário Antonelli tinha se apropriado de uma área atrás do antigo Roda Viva para fazer uma estação de tratamento de esgoto. Ele chegou a declarar de utilidade pública a área e nós recebemos uma carta do governo do estado pedindo para nós não fazermos o tratamento que o governo do estado ia tratar todo o esgoto de Guarulhos. Então, o governo do estado, através dos órgãos que tiveram lá, a antiga o DAI, a SAEC, a Sabesp, eles se comprometeram a tratar o esgoto de Guarulhos. Em 1992, foi feito o projeto do Tietê pelo governador Fleury. Então, eu teria que tratar... de Guarulhos, quem verificou o projeto, junto com a Sabesp, o governo do estado, fui eu. Foi aprovada uma lei na Câmara, e onde a Sabesp ia fazer todas as obras em Guarulhos, pegar o nosso esgoto e levar até a estação de tratamento, Parque Novo Mundo e São Miguel. Aí mudou a administração, o Pascoal Tomeu perdeu as eleições, né? Uhum. E o pessoal não pagou a água, e a Sabesp, ela estava quebrada com a mudança do dólar na época. Ela quebrou a Sabesp e a Sabesp cancelou, deu como cancelado o convênio de 92. Uhum. Entendeu? Então, hoje, a situação é essa. Nós temos que fazer tratamento por conta própria. Nós temos 5 unidades que estão em andamento para serem feitas, mas 3 estão prontas, né? Nós estamos fazendo estações com o dinheiro do PAC. Uhum. O governo federal deu muito dinheiro para nós, o PAC, através daquela ministra do Planejamento. Eu tive em dezembro, na inauguração da estação de tratamento de esgoto, lá de Bom Sucesso, quando fica aquela ministra. Estou tentando lembrar o nome dela. É o nome dela, muito simpática, inteligente. Mira Belchior. Uma mulher inteligentíssima. Você lembrar do Belchior? Aquela mulher, na minha opinião, é um crânio, aquela mulher. Eu sou o maior fã daquela mulher. Ela fez uma portaria lá em Brasília, que ela obrigou todos os órgãos do governo federal, de todas as forças armadas, tudo que é órgão federal, você tem que economizar água, aparelhos que economizam água de reuso, aproveitamento de água de chuva. Ela fez um monte de coisas de primeiro mundo. Eu sei que eu já mandei isso para vários países, para um amigo meu, e o Brasil está bem na frente. Essa Mira Belchior é muito boa. Ela arranjou 450 milhões para esgoto e água, entendeu? Então nós estamos fazendo nosso tratamento e vamos fazer alguns convênios com a Sabesp e jogar alguns esgotos nas estações da Sabesp. Estamos conversando com o Dr. Plínio Tomás, olha, conhecedor profundo de drenagem e abastecimento de água.
Vamos para um rápido intervalo e na volta continuaremos ainda conversando mais um pouquinho com o Dr. Plínio Tomás. Ele vai falar sobre drenagem e enchentes. Rapidinho. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade. Apartamentos novos Eco One, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem, portaria 24 horas, lindo, com muito verde e lazer para toda a família. A 5 minutos do Bosque Maia, a partir de R$ 165 mil. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938, Vila Galvão. Telefone 2086-2000. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E atenção para a oportunidade única. Sobradão Vila Rosália. 3 dormitórios, sendo 3 suítes, todos com armários embutidos. Sala 2 ambientes, cozinha planejada, escritório, dependência de empregada, churrasqueira, garagem para 7 autos, sendo 5 vagas cobertas. Finíssimo acabamento. 243 metros quadrados de área construída. Preço de ocasião. Ligue agora e agende uma visita com os corretores da MR Empreendimentos Imobiliários. 2086-2000, 2086-2000. Ou vá direto ao plantão no local. Rua Nossa Senhora de Lourdes, Vila Rosália, Guarulhos. MR Empreendimentos Imobiliários. Programa Tribuna Livre, voltando aqui aos estúdios da TV Cantareira, um papo muito gostoso aqui nos bastidores. Depois, no próximo bloco, nós vamos estar aqui com o Renato. Renato, que ele é do cursinho Pimentas. Um trabalho muito legal que eles pegam os jovens mais carentes e acabam preparando eles para tentar uma faculdade federal ou uma faculdade pública, né? Um trabalho muito interessante que eles vêm desenvolvendo ali na região dos Pimentas, vale a pena conhecer. E eles conseguiram me convencer que ali não adianta botar dinheiro. Tem que ser na base do voluntariado mesmo, que parece que funciona melhor. Onde coloca dinheiro parece que a coisa desanda, e é uma coisa terrível. Bom, mandar um abraço aqui para o Marcelo Festa Constantino. Ele que está ligadinho no nosso programa, assistindo via internet. O Ricardo Correia também assistindo via internet. O Edi está via internet nos assistindo. O Carlos Rocha também está nos acompanhando aqui via internet. Bom, estamos conversando com o Dr. Plínio Tomás e ele vai falar um pouquinho sobre drenagem. Guarulhos sofre muito com enchente, doutor? Há quanto tempo? Olha, enchente é um problema grave. E aqui na região metropolitana foram feitos um monte de estudos sobre o rio Tietê, né? E outro dia eu estive dando um curso em Caraguatatuba, no litoral paulista norte, para as cidades lá que estão fazendo os planos diretores de drenagem urbana, né?
Eu falei com o professor da Escola Politécnica, meu amigo, e eles verificaram alguns estudos de satélite que foi feito há muitos anos, o Landsat, que tinha um pichel de 30 por 30, e hoje tem um pichel de 3 centímetros por 3 centímetros. Eles acharam uns erros grandes, então eles estão redimensionando todas as vazões de enchente. Tem uma ideia, a vazão da Barragem da Penha que nos interessa, sim, que era de 488 metros cúbicos por segundo, passou para 1.000 metros cúbicos por segundo. Então vai ser redivisionado tudo aquilo, vai ter que fazer mais piscinões, etc, etc. É um novo plano da área metropolitana do Rio Tietê. Na calha do Rio Tietê, pega toda a água nossa que vai até Buenos Aires, né? Caramba! Pega o Rio Tietê, vai no Paraná, cai em Buenos Aires, com os argentinos, nossos irmãos lá. Pô, e nós temos um problema aqui da 20 metros. Tem solução isso, doutor? A 20 metros está para ser feita uma obra aí, um piscinão, né? Não começaram ainda. Não começou que a firma faliu. Aí parece contratado a firma que ganhou faliu, não é culpa da prefeitura. Não, lógico que não. Essas firmas às vezes pegam um preço muito baixo. Quando eu fui superintendente do SAI, fundador do SAI, eu tive muito problema com isso também. A firma pega um preço muito baixo e você não pode falar nada, porque é o preço mínimo. E no fim eles não conseguem fazer. A obra entrega tudo, joga tudo. Fica um problema para o prefeito. Coitado do prefeito, não tem culpa nenhuma disso aí. Eles acabam imaginando, vou botar um preço baixo, depois eu faço um aditivo de 25%, que a lei permite. Só que o Almeida não faz isso. A administração não faz isso. Essas gambiarras que o cara podia pensar para fazer, eles tentam, mas não conseguem. Aí eles falem. Bom, o Edi... Ele está dizendo que ele mora em Interlagos, vê isso aí, ele falou que não sabe muito de Guarulhos, mas ele gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Ele pergunta se algum dia haverá possibilidade do Rio Tietê e Pinheiro se tornarem uma hidrovia. Já existe plano para isso. Aqui na região. Existe plano de você pegar pelo Rio Tietê e você viajar até o interior através de eclusas, né? Sim. Vai ser feita uma eclusa aqui na Barragem da Penha, que a Barragem da Penha não tem eclusa. Eclusa, ela faz o transporte, né? Você sabe que os chineses, uns 2.000 anos antes de Cristo, já fez eclusas. Já fizeram eclusas. Essas coisas são velhas. Haverá essa possibilidade, sim. Bom, estamos conversando com o Dr. Plínio Tomás, ele que conhece muito sobre abastecimento e também sobre drenagem. E Guarulhos está precisando realmente de pessoas que pensem um pouquinho mais com relação a isso. Nós já falamos aqui sobre esses montes de prédio que está chegando na região central, tratamento de esgoto, drenagem de enchentes, economia de água e uso de água de chuva. Doutor Plínio, me diz o seguinte, como é que a dona de casa que está nos assistindo, como é que ela pode também ajudar nessa economia? Ou é coisa só de coisa grande, ou a dona de casa também existem pequenas soluções? Existem pequenas soluções domésticas que ela diminui o desperdício de água, né? Por exemplo, eu usar... Quando ela vai trocar a bacia sanitária, comprar uma bacia sanitária ecológica e gasta menos água. Então ela vai, quando vai comprar, eu quero uma bacia sanitária que gasta menos água, 6,8 litros por descarga. Então você tem que orientar para usar essas alternativas que existem. O senhor acredita que algum dia uma casa comum possa ter algum dispositivo para aproveitar a água de chuva, não? O senhor acredita que vai chegar algum dia que as pessoas vão começar a pensar dessa forma? A lei municipal que eu dei assessoria para o vereador Ariel para fazer, todo prédio acima de 250 metros quadrados de área de telhado tem que aproveitar água de chuva. Nós temos 37 escolas agora que estão aproveitando a água de chuva. E tem bastante indústria aproveitando a água de chuva. Eu falo de posto de gasolina, tem muita gente aproveitando a água de chuva. A água de chuva é uma solução boa. Eu fiz um estudo, e outro dia, está vendo uma coisa nova, essa coisa é novidade para você, não está nem no jornal ainda. Existe um projeto coroado da União Europeia, que ela reuniu 13 países e estão fazendo estudos, né? Um desses estudos é a Universidade, aqui no Brasil, para a Universidade de São Paulo, na USP, que eu sou da USP, né, formado na Escola Politécnica. Eu tive uma reunião outro dia com os professores, só pessoas convidadas que foram. Nós estamos vendo sobre reuso.
Primeiro que não faltam normas sobre reuso, como é que vão fazer o reuso, a reciclagem, entendeu? A confiabilidade do reuso, o tratamento do reuso. Então, está sendo estudado isso em São Paulo e vai ser divulgado depois. Fica caro para um município como Guarulhos, por exemplo, fazer um projeto como esse do Auriel Brito, que eu acabei olhando rapidamente por cima, muito interessante, o reuso de água. Viu? Fica caro. O Ariel, o aproveitamento da água de chuva que o vereador Ariel fez é brilhante. Assim, os 250 metros quadrados, todo mundo tem que aproveitar. O único problema que tem, que o doutor Ariel precisa mandar ver o que está acontecendo, que eu não sei por que até hoje não foi homologado. Não foi feito um... Como é que chama? Foi feito uma lei, tem que ser feito um... Qual o termo técnico? Regulamentação. Uma regulamentação da lei. E ela não foi feita até hoje, faz vários anos já. Já, faz pelo menos 3 ou 4 desde anos. Faz tempo, desde que o Almeida entrou. E não foi regulamentado ainda? Não foi regulamentado. A assessoria eu falei com o assessor do Ariel para ver isso, ninguém me deu a resposta ainda. Se eu não me engano, eu acho que estou me lembrando de alguma coisa assim, foi feita uma lei, essa lei foi vetada e depois foi feito um reestudo. Foi outra lei, então. Foi isso. uma outra lei. Foi aprovada. Mas falta ser regulamentada por decreto do prefeito. Olha só, hein? Alguma coisa está empacando, alguma secretaria aí. Infelizmente, uma ideia tão boa. Mas uma coisa importante é o seguinte, a prefeitura de Guarulhos, você vê, o prédio do SAI novo, que foi feito pelo SAI em Copaúva, aproveita a água de chuva. O hospital municipal que o Pietá fez lá no Pimentas, aproveita a água de chuva. O teatro lá, que tem lá, aproveita a água de chuva. Nós temos bastante coisa. As escolas novas que o Pietá fez, 5 escolas que eu lembro, aproveitaram a água de chuva. Ele mandou reformar 37 escolas, fora das 5 novas. Então o Guarulhos é um exemplo para o Brasil. Você sabia disso? Olha que interessante. Nós estamos usando bastante água de chuva no Guarulhos. Isso acaba, de uma certa forma, ajudando até na drenagem, né? Para economizar água. A drenagem ajuda muito pouco, na verdade. Mas o que ajuda mesmo é a economia de água, né? Você não tem que exportar para o caminhão-tanque, falta água na escola, coisa assim. Você usa água para quê? Para regar o jardim, lavar o pátio, né? O pátio que as crianças comem todo dia, tem que lavar todo dia, dar descarga para ser sanitária, essas coisas. Água não potável. Guarulhos ainda perde muito com encanamento antigo, doutor Plínio? Encanamento antigo, roubo ou furto de água. Olha, as perdas de água, de modo geral, são grandes em todo o Brasil. Nós temos uma tradição nacional de perdas grandes, né? Uhum. E os custos para diminuir essas perdas são elevados. E uma coisa interessante, que eu já tentei, às vezes, diminuir essas perdas, e você fica patinando. Patinando quer dizer o seguinte, você fica gastando dinheiro e ela não diminui. Então você tem que, na verdade, colocar medições setoriais e gastar muito dinheiro realmente para fazer isso. Mas é necessário fazer. Eu participei de um projeto, dei uma assessoria para um projeto da Sabesp, na Praia Grande, para fazer isso aí. Guarulhos, por eu como especialista... um projeto a longo prazo. Não, agora está fazendo. Já está fazendo? Agora está fazendo. Agora está vendo as perdas, mas as perdas é um problema difícil, é um problema nosso, entendeu? Muito antigo já, né? Há um tempo atrás, doutor Plínio, eu vi algumas pessoas falando sobre o aquífero Guarani, de que é o maior lençol de água subterrânea, que cobre quase toda a América Latina, ou pelo menos o Cone Sul. O que existe de verdade? É possível... O aquífero Guarani, para começar, quem falou muito sobre o aquífero Guarani não era geólogo. Ele não entendia nada de geologia e falou um monte de besteira, essas besteiras se expandiram. Primeira coisa, o aquífero Guarani, ele não é contínuo. Ele é compartimentado. Uhum. Existe um trechinho aqui, um trechinho ali, ele é complementado. A qualidade da água não é igual. Por exemplo, no Paraná a água é salobra. Aqui em São Paulo a água é boa. Então, há um monte de falácia. Esse aquífero Guarani não é nada disso. Mas agora, por outro lado, estão descobrindo acima do Espírito Santo um aquífero enorme, lá acima do Rio Doce, Vale do Rio Doce. Quando eu trabalhei em Brasília, lá tem uns amigos meus lá do Ministério de Minas e Energia, que eu liguei para eles, o governo federal está fazendo pesquisa. Aquíferos muito grande, no Vale do Rio Doce, acima do Espírito Santo. Então descobriram um aquífero muito grande do alto do chão no Pará. Dá umas 3, 4 vezes mais do que o aquífero Guarani. Caramba! O aquífero Guarani é michuruca,
do alto e do chão. Mas a cidade de Guarulhos, ela pode se beneficiar desse Não. aquífero? Não é viável economicamente? Esse aquífero está acima da cidade de Tirapina, perto de São Carlos, para frente só. Só São Ribeirão Preto, só esse lugar que tem. Aqui em São Paulo não tem. Eu achei que realmente estaria coberto. Não tem, Inclusive, não. Quando eles falavam sobre o aquífero Guarani, eles falavam muito que o aeroporto estava pegando água subterrânea. E continua pegando, né, doutor? O aeroporto pega água do aquífero, que é aqui também do Baquirivuguaçu, que também são aquíferos compartimentados. Ele também não é um aquífero único. Certo. O que é bom porque em alguns lugares se contaminou e não passou para o outro. Olha que interessante. Mas são vários aquíferozinhos ali que são fracos, esses aquíferos, né? Nós não temos estudo de hidrogeologia. Quando eu estava em Brasília, foi azar que eu saí, eu ia mandar fazer um estudo de hidrogeologia da bacia do Baquirivuguaçu. Era feito pelo governo federal, estudo de hidrologia para controlar a perfuração de poços e distração de água do aquífero, para garantir que o aeroporto, o SAI, tenha uma qualidade de água e quantidade de água boa para tirar. O ser humano pode um dia ficar sem água doce? Ou é lenda? A gente sempre vai ter uma água doce. Nós temos que... A água é o seguinte, o que tem no mundo de água é 1,386 bilhões de quilômetros cúbicos. Isso tem há 500 milhões de anos. O volume de água é o mesmo. Há 500 milhões de anos é o volume de água. Onde veio a água? Ninguém sabe. Os hidrólogos, eu sou formado especializado em hidrologia, os livros de hidrologia não falam essa pergunta. A grande suspeita que nós temos é que a água veio de fora. Veio do espaço. Ela veio do espaço, isso está na Bíblia. Isso é um espaço, sempre é a coisa mais Lembra? fácil. A vida veio do espaço. No começo era o caos, né? Deus separou a água que estava em cima da água que estava embaixo. Verdade. A água veio de cima. Essa é uma teoria aceita já por grandes pesquisadores, Peter Gleick, grandes pesquisadores americanos aceitam essa teoria. Porque ninguém sabe que está vindo do vulcãozinho, isso é coisa bicharia de água. Água grande, é muita água. E não se constrói água, quer dizer, não se cria água. H2O juntando não vai sair água. Ou aí já é água. Não aumenta nem diminui. A água está em tudo. Está circulando. Dentro do nosso sistema solar, o único planeta que tem água nos 3 estados, sódio, líquido e gasoso, somos nós. Verdade. Quando eu estava lá em Brasília, eu estudei bastante isso aí, mas fiquei impressionado. E os outros têm tudo, ou tudo congelado ou tudo em vapor. Mas nos 3 estados somos nós. Isso aí que forma a vida, né? São 400 e mais ou menos 30 mil quilômetros cúbicos de água que ficam rodando, cai, chove, ela forma intempérie das rochas, destrói as rochas, forma o solo, vai ter as plantações, vai ter isso, entendeu? É isso que forma a vida, a força vital que eles chamam. E esse ciclo que o doutor primeiro acabou de falar está no livro de Jó. E olha que eu não sou coroinha não, hein, gente? Nem sou. Mas existe uma coisa interessante, né? Que no livro de Jó ele fala que a água desce e acaba retornando de onde ela veio. É um ciclo que tem no antigo livro de Jó. Muito Sabe onde está isso? No Eclesiastes. Também no Eclesiastes. A primeira vez que eu vi a Bíblia, tinha um professor meu da Politécnica, ele é um judeu, ele citou assim, os rios correm ao mar e nunca encheu o mar, e a terra eles retornam. Eclesiastes, 650 anos antes de Cristo. Olha que coisa, hein? O pessoal sabia das coisas. Gente, quero agradecer aqui a presença do Dr. Plínio Tomás. Com certeza eu vou dar um jeito de trazê-lo aqui outras vezes para a gente começar a discutir um pouquinho mais sobre a questão da água em Guarulhos. Vamos pedir para ele trazer dicas para você que mora em apartamento, como fazer para economizar, onde buscar os equipamentos melhores. Vamos trazer ele mais vezes aqui, se Deus quiser. Doutor Plínio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estamos às ordens. Sabe que eu sou um grande admirador seu. Olha que É muito bom estar na tua presença aí. Hoje, eu vim aqui, apesar que tem o jogo do Palmeiras logo, verdade. Eu vim aqui porque você é um grande amigo meu. Um amigo meu corintiano falou que hoje vai torcer para o Verdão. Agora eu não sei qual dos Verdões que ele vai torcer. Ele falou que vai torcer para o Verdão. Hoje eu estava vendo o jornal da Bandeirantes, até o Datena, que estava lá em Miami, ele falou que vai torcer para o Palmeiras. Olha que beleza. O Palmeiras vai ganhar, segundo ele. Olha, o Palmeiras que está com 2 gols a mais, né? Está com a vantagem de 2 gols, pode perder até por 1-0, então está sossegado. Eu torci para o Corinthians no jogo.
Torceu para o Corinthians perder, não? Não, ganhar, o Corinthians ganhar. Eu queria que ganhasse do Boca. Ah, bom, hein? O Boca é um time nojento lá na Argentina. Corinthians ou Chelsea, lá o time inglês. O Corinthians ganha lá eu gosto do Corinthians, eu jogo do Corinthians, lógico. E ele é palmeirense. Sou palmeirense, lógico. Bom, obrigado, doutor Plínio. Vamos para um rápido intervalo e, se Deus quiser, vamos trazer o doutor Plínio aqui mais vezes, viu? É só vocês pedirem informação ou via Facebook, cobra a gente que a gente traz ele de novo. Vamos para um rápido intervalo e, na volta aqui, vamos conversar com o Renato, do cursinho Pimentas. É rapidinho. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Programa Tribuna Livre, olha, muito gostoso fazer esse programa, hein? Olha, eu acordei às 5h30 da manhã, hoje estou até agora aqui, sinceramente, gostando muito porque eu conheço pessoas bacanas, pessoas que interagem. Bom, hoje eu também fiquei sabendo que eu vou ser processado por um senhor aí, porque eu acabei passando só uma informação, hein? Mas é a vida, não é verdade? Estamos aqui para o que der e vier. Bom, conversamos com o doutor Plínio Tomás, olha que pessoa bacana, ele trouxe tanta informação para nós aí. E agora eu quero falar sobre o cursinho comunitário dos Pimentas. Um pessoal que tem trabalhado, olha, muito para ajudar as pessoas mais carentes. Tem muita gente que quer estudar, mas não consegue pagar uma faculdade. O caminho é tentar uma escola federal, uma escola pública. Só que é muito difícil e os cursinhos são muito caros. Por isso, trouxemos aqui mais uma pessoa para falar sobre o cursinho comunitário, especificamente sobre o cursinho comunitário do Pimentas. Estamos recebendo Renato Andrade aqui no nosso programa. Boa noite, Renato. Boa noite. Eu sou... Quem é você? Quem é Renato Andrade? Me conte. Fui aluno da primeira turma do cursinho comunitário Pimentas, em 2002.
O cursinho completou esse ano 10 anos de existência. Estudei no cursinho. Eu descobri o cursinho por um acaso, na região lá do Conjunto Marcos Freire, na região dos Pimentas. Um amigo comentou, estava estudando vestibular sozinho, um amigo indicou o cursinho. Procurei o projeto, conheci, estudei lá durante um ano. E passei no vestibular da Universidade de São Paulo, me formei professor de física. E desde quando eu me tornei universitário, eu passei a ajudar, a colaborar com o cursinho, dando aulas de física, de matemática e ajudando na coordenação geral do projeto, ajudando a coordenar todas as atividades do cursinho. Me diz o seguinte, quem é que pode fazer parte desse grupo? Quem é que pode... Como é que eu faço para estudar nesse cursinho, por exemplo? Existem algumas regras, não existem regras? Como é que funciona lá? O cursinho ele é procurado geralmente por estudantes que estão terminando ou terminaram o ensino médio e querem fazer uma universidade pública, né? Esse é o objetivo do trabalho, ajudar a entrar na universidade pública. A gente não coloca nenhum tipo de restrição. Agora, se adapta mais, pelo ritmo intenso de estudo, se adapta mais às pessoas que moram lá próximo. Consequentemente, o cursinho está inserido numa região mais carente da cidade e o público que acaba sendo beneficiado é o público mais carente, dos bairros mais carentes, como Sítio São Francisco, como Vilani, que é é o bairro onde eu moro, né, sempre morei, e outras regiões, Tupinambá, esse público mais carente. Exatamente o prédio onde vocês dão aula? O cursinho ele fica na Rua do Poente, no Conjunto Marcos Freire, Rua do Poente, número 148, ao lado do posto de saúde do Conjunto Marcos Freire. É o seguinte, existe uma lenda, né? Vamos falar bem claramente, que o estudante mais pobre, aquele estudante que está na escola do Estado, que teve pouca formação, ele não quer fazer faculdade. Ou então ele não vislumbra essa possibilidade. Isso é lenda? Não, não é uma lenda. Em geral, o filho do trabalhador mais humilde, do filho do pedreiro, da empregada doméstica, geralmente, até pouco tempo atrás, principalmente isso, felizmente vem mudando hoje em dia, mas até pouco tempo tinha muito pouca informação sobre a universidade pública. A gente, do cursinho, a gente faz palestras nas escolas estaduais da região para turmas de ensino médio e já aconteceu muitas vezes a gente entrar numa sala de nível médio, de terceiro colegial, e perguntar qual universidade pública você conhece. As pessoas não conhecem, elas não sabem diferenciar uma universidade pública de uma universidade particular. É comum, ainda hoje, numa turma de nível médio, um aluno não saber diferenciar uma universidade pública da particular, porque ele não vivencia isso, ele não tem isso dentro da casa dele, ele não tem referência. Então, essa que é a questão. E o cursinho, no começo, ele enfrentou preconceito mesmo, enfrentou muita dificuldade por conta disso, desse desconhecimento. Mas depois, com o sucesso próprio cursinho, ele foi formando as suas referências. E cada ano mais foram mais estudantes sendo aprovados nos vestibulares das universidades públicas. Estamos conversando com o Renato Andrade, ele que é professor de física ali no cursinho comunitário do Pimentas. No bloco anterior, nós estávamos conversando com o Dr. Plínio Tomasi. E aí eu quero só registrar aqui o pessoal que está nos acompanhando aqui via Facebook, via internet, o Marcelo Festa Constantino, o Fábio Meireles, que está ligadinho na internet, e o Vlamir Schiavinato. Ele fala que Dr. Plínio, esse sabe tudo sobre água. Abraço. Ele está acompanhando a nossa entrevista ao vivo, o Vlamir. Bom, você sabe que, Renato, me diz o seguinte, você, por exemplo, você estudou aonde? Que escola? Uma escola estadual? Como é que é a sua família? Seu pai trabalhava no quê? Qual que era a renda da sua família? Só para a gente entender como é que você chegou numa faculdade pública. Vamos contar um pouquinho sobre a sua história. Quem é você? Quem era seu pai? Quanto ele ganhava? Onde você estudou? Ok. Eu estudei na região mesmo onde eu moro, estudei o ensino fundamental na escola Orlando Minella e o ensino médio na escola Cid Augusto Guelli, na região da Jardim Jaci e Vilani, as duas escolas estaduais. Meu pai e minha mãe eles
são separados, desde quando no início da adolescência eles se separaram. Minha mãe, como empregada doméstica, sustentava a família, ganhando um salário mínimo. Ela sustentava a minha família, eu e minhas 2 irmãs. E durante esse período que eu estava estudando no vestibular, entre terminar o ensino médio e conhecer o cursinho e entrar na faculdade, eu trabalhava entregando jornal de bicicleta. Eu trabalhava numa banca de jornal e ficava de bicicleta entregando o jornal em vários pontos onde as pessoas compravam. E foi numa situação dessa, conversando com um cliente meu, na verdade, da banca de jornal, que ele me indicou o cursinho. E aí eu fui lá e entrei no cursinho. Tive muita dificuldade. Teve uma época que eu teve um dia, depois de alguns meses no cursinho, que eu cheguei para a coordenação do cursinho, para os professores, para o professor Rômulo, o fundador do cursinho, o professor Rosalvo. Falei para eles, hoje eu vim me despedir porque eu arrumei um emprego no supermercado, estou precisando para ajudar minha família e vou precisar largar o cursinho para trabalhar, inclusive de sábado e domingo. Eles me deram muito apoio para a gente, ajudaram, foram atrás de arrumar outras formas, até de arrumar um outro emprego para minha mãe, que ela trabalhava como diarista, para ajudar minha família financeiramente, para que eu não tivesse que abandonar os estudos para poder trabalhar num supermercado. Porque, infelizmente, as escolas de ensino médio elas não dão um preparo suficiente para a maioria das pessoas passarem no vestibular da USP, para concorrer com quem estuda em escolas boas. Você sentiu esse choque? Quer dizer, você saiu de uma escola pública e foi para um cursinho de alta qualidade, tanto que você conseguiu passar. O choque é muito grande. Eu tenho certeza que deve ter você chegado lá e visto fórmulas matemáticas ou uma forma de português que você não tinha visto na escola estadual. Foi isso ou não? Sim, com certeza. E aí é um choque. Você vai ter que, na verdade, você vai ver que você está muito atrasado com relação a outras pessoas. Exatamente. Mas é exatamente por isso que o cursinho é necessário. Não deveria, né? O cursinho pré-vestibular ele é uma prova de uma falha do sistema educacional. Sim. Não deveria existir cursinho. As pessoas deveriam sair da escola preparadas para enfrentar o vestibular e para ter a base necessária de conhecimento para fazer a sua faculdade com qualidade. O cursinho ele é justamente para isso. É comum no cursinho os alunos chegarem sem esse preparo, sem conhecer as fórmulas de matemática e etc. Mas o cursinho ele tem uma equipe de voluntários, de professores. Agora, depois, com o passar do tempo, essa equipe foi se aprimorando cada vez mais, porque a equipe de professores do cursinho ela foi sendo formada pelo próprio cursinho. Assim como eu, vários outros ex-alunos do cursinho entraram na universidade e passaram a ser colaboradores do cursinho, a ser professores, a ajudar os alunos, para ajudar a tirarem essa deficiência que vem do Estado. É um processo que foi sendo construído, né, com o tempo no cursinho. Professor, me diz uma coisa. Quando você vai conversar com uma pessoa, um jovem mais carente, como convencer esse jovem que ele tem que passar, depois de trabalhar o dia todo, num cursinho onde ele vai sofrer, onde ele vai ter que quebrar a cabeça, onde ele vai ter que fazer uma série de dificuldades para depois sofrer mais numa universidade? Como convencer que seria o melhor caminho para esse jovem? Como é que vocês fazem? Ou vocês esperam o jovem chegar até vocês? Já que a estrutura também não é enorme de vocês, né? Sim. Porque ali a pessoa chegar tem que ter boa vontade, tem que estar com vontade, não é isso? Sim. Os jovens com boa vontade, muitas vezes, chegam até a gente, nos procuram, mas na maioria das vezes eles não têm nem sequer a noção do quanto você precisa estudar para entrar na faculdade. Verdade. E uma coisa que é essencial é apoio das famílias. O cursinho, ele chama a família de cada aluno, no início do ano, o pai ou a mãe, para orientar, para a família dar o apoio necessário. Porque se o jovem não tiver o apoio dentro da casa dele, ele não vai conseguir a preparação necessária. O cursinho sozinho, as aulas do cursinho, elas não são suficientes para a pessoa passar no vestibular. Ele precisa fazer o grupo de estudo na casa dele, reunir um grupo, ter o tempo de estudo em casa, fazer exercícios. E para isso precisa ter o apoio da família. É muito mais difícil quando esse aluno tem que trabalhar o dia inteiro e estudar à noite no cursinho. A gente tem aulas durante a semana à noite e sábado e domingo durante o dia. É uma carga intensa de aulas.
Então, para um aluno que está trabalhando, é mais difícil. A gente tem casos de alunos que trabalham, mas a gente pede para as famílias se esforçarem para não deixar o jovem de 17, 18 anos passar o dia trabalhando num comércio, sábado, domingo, porque a gente sabe que o trabalho é importante, é necessário, às vezes ele vai ganhar aquele rendimento, vai ser importante, mas se a família puder evitar que o jovem trabalhe para que ele se dedique só ao estudo, isso significa um grande investimento depois para o futuro desse jovem, na formação dele. O retorno é muito grande que vem depois. Inclusive financeiro. Com certeza. Mas o que me dá, quando eu converso com você, quando eu conversei com o professor Romulo e outras pessoas que são ligadas nesse tipo de trabalho, é que o problema não está só na escola, mas parece que numa questão cultural da pessoa querer disso ser embutido, da pessoa conseguir vislumbrar um futuro através do estudo. Parece que é uma questão cultural, não é isso, professor? Exatamente. Nós temos que embutir isso no jovem, o caminho é esse. É muito difícil. O sistema, eu acho que assim, a falha, eu particularmente acho que o único meio de se mudar essa cultura seria dentro da própria escola. Porque as famílias ainda, uma grande maioria das famílias, elas ainda não têm essa bagagem cultural para dar o incentivo necessário para o jovem se preparar para o vestibular, para o jovem focar nos estudos. Então, a escola deveria dar esse preparo, mas infelizmente ela não dá. Não dá. E a família não tem essa bagagem cultural, essa que é a questão. Eu tenho reparado também, professor, que, diferente de você, alguns professores que eu tenho conversado, que são da rede estadual, é como se eles tivessem jogado a toalha. O mesmo professor que trabalha, por exemplo, numa escola estadual, trabalha de uma forma. Mas quando ele entra numa escola particular, esse mesmo professor, a postura dele é diferente. Parece que é uma coisa realmente cultural. É que você falou, jogando tudo para a escola. Me dá a impressão que é uma coisa muito maior do que só isso. Porque me dá a impressão que se você der uma escola muito boa, vai ainda demorar um tempo para construir essa mentalidade. Porque falta a parte cultural que vem da família. Os cursos mais concorridos da USP e de todas as universidades públicas, eles são ocupados por estudantes que vêm das classes mais ricas, da classe média e das classes mais altas, porque a família já prepara ele. O cara que vai entrar em medicina com 18 anos de idade na USP, ele desde os 12, ele já sabe onde que ele tem que chegar. Ele já tem uma referência, às vezes, do pai dele, que já é médico, que é engenheiro ou outras áreas, do pai e da mãe, que já prepara ele daquela forma. O filho de um trabalhador comum da periferia, ele não tem a família não tem essa visão. Então, ele não tem quem passe isso para ele. Então, se a família não passa e a escola não passa, quem que vai dar, qual vai ser o norte dele, qual vai ser a referência? Não tem, fica essa falha. Por isso que tem essa dificuldade, às vezes, de convencer as pessoas que o caminho é pelo estudo, o caminho para ter uma ascensão social. Bom, nós já estamos nos 2 minutos finais, super rápido aqui. O que me deu a impressão do cursinho comunitário é que vocês não precisam, quer dizer, vocês precisam de ajuda, mas me parece que a ideia não seria de montar uma ONG para arrecadar fundos. É uma coisa tem que ser orgânica, é uma coisa que tem que ser aos pouquinhos. Sim. É isso ou não? Exatamente. Não adianta injetar dinheiro ali, porque não é por aí. A questão não é dinheiro, a questão é justamente trabalhar a mentalidade, a cultura das pessoas. O cursinho ele tem um trabalho muito intenso, tem psicólogo voluntário que ajuda a gente lá, tem todo um trabalho, e tem também as ações de cidadania que a gente desenvolve, as questões políticas, culturais. Inclusive, eu quero aproveitar os segundinhos que ainda resta para convidar os telespectadores. Isso, tem um minuto. Para uma atividade nossa nesse final de semana, o Sarau Cultural do Cursinho Comunitário Pimentas, que a gente faz uma vez por ano. Vai ser no Adamastor dos Pimentas, lá da Unifesp. A gente faz esse tipo de atividade para tentar trabalhar essas questões culturais com os alunos também. E a gente tem uma luta muito importante também que eu queria destacar, que é a questão da Universidade Pública de Medicina na cidade. É uma luta que o cursinho levanta e a gente acha que essa é uma coisa que é muito importante para Guarulhos, para a educação e, claro, vai ter as suas consequências para a saúde.
Bom, nosso tempo acabou, conversamos com o professor Renato Andrade. Obrigado, professor. Olha, é muito rápido, é muito gostoso. Ficamos aqui mais de 15 minutos falando sobre o curso em Pimenta, mas eu prometo trazer de novo aqui, lembrando que a Unifesp, na verdade, é uma escola que deveria ser uma escola de medicina em Guarulhos. Pelo menos a marca é isso. Não Essa é a luta nossa. Bom, obrigado, professor. Vamos terminando por aqui e vamos trazer o professor aqui, Renato, mais algumas vezes para discutir a questão cultural e educacional da cidade de Guarulhos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.